Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então, ó, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro, assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra você usar tanto nos chats das lives como nos comentários dos vídeos. E também você pode contribuir com as produções aqui do canal através do botão Valeu, e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Mas se você não consegue fazer essas coisas, não tem problema, é só você deixar o seu like e compartilhar o vídeo que já vai ajudar muito, e sempre é claro, deixar o seu comentário, que é muito bem-vindo. Já quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os membros, a todos que utilizam o botão Valeu, a todos que mandam perguntas no Papo Furado. Vocês são incríveis e são muito importantes pro Caldeirão Furado continuar aí rodando. Então, muito obrigado, galera. As magias mais poderosas do mundo, e portanto as mais perigosas também, não são as artes das trevas. E um bruxo que é completamente ignorante em relação a esse poder tende a subestimar essas magias. E uma dessas magias tão fortes é com certeza o amor. O amor é capaz de suprir uma magia tão poderosa, um laço tão intenso de proteção, que nem o bruxo das trevas mais poderoso dos últimos tempos foi capaz de quebrar isso. Voldemort, cego pelo propósito e motivado pela profecia, acabou selando não só o destino de sua alma, mas também da alma de Harry Potter na noite em que tentou matar o garoto. O que aconteceu na noite de 31 de outubro de 1981 marcou o início de uma série de acontecimentos nos anos que se seguiram na vida de Harry Potter. Aos 11 anos, em seu primeiro ano letivo em Hogwarts, Harry ficou cara a cara com Voldemort. Quirrell, o hospedeiro da alma de Voldemort, sem suportar o toque de Harry, foi deixado para trás, agonizando até a morte e cheio de bolhas e queimaduras. Segundo Dumbledore, isso aconteceu com Quirrell porque, sendo hospedeiro de uma alma como a do Voldemort, tão impregnada de ódio e tão violada por artes das trevas, o toque de Harry, que por sua vez tinha uma alma pura e que carregava uma magia tão poderosa como o sacrifício de sua mãe, causava uma dor excruciante, além das queimaduras que repeliam seu toque. Dumbledore ainda afirma: ter sido amado tão profundamente, mesmo que a pessoa que nos amou já tenha morrido, nos confere uma proteção eterna. E essa informação é muito importante. No ano seguinte, Hogwarts quase foi fechada. Alunos nascidos trouxas estavam sendo atacados e ninguém sabia o culpado. A lenda sobre a Câmara Secreta e um monstro que vivia lá dentro foi revivida na escola. Harry conseguia ouvir uma voz que precedia a cada ataque, e somente ele era capaz de ouvir. E os acontecimentos daquele ano levaram Harry até a Câmara Secreta. E lá, mais uma vez, ele enfrentou Voldemort, cara a cara. Pelo menos em uma lembrança muito perigosa. Harry consegue cravar a espada de Godric Gryffindor no céu da boca da cobra, mas uma presa da criatura acaba fincando em seus braços e espalhando rapidamente o seu veneno letal pelo corpo de Harry. Harry sente uma dor muito forte. Sua visão começa a ficar turva, mas logo ele começa a se sentir melhor. Então ele percebe que Fawkes, a Fênix do Dumbledore, havia chorado em seu ferimento e o curado. Harry mais uma vez sobreviveu ao encontro com Voldemort. Anos mais tarde, navegando com Dumbledore pelas memórias relacionadas a Voldemort, Harry descobre que o Bruxo das Trevas havia feito uma magia tão vil e cruel que nem outros Bruxos das Trevas ousavam fazer. Ele dividiu sua alma e guardou pedaços em diferentes receptáculos. Uma magia das trevas chamada de Horcrux. Assim, Voldemort não podia ser definitivamente morto. Mesmo que seu corpo fosse atacado de forma mortal, ele ainda se mantinha preso à vida, enquanto essas Horcruxes estivessem intactas. Nessas aulas com Dumbledore, o Harry descobre que já havia destruído uma das Horcruxes, o Diário de Tom Riddle, usando a presa do basilisco. Tempos depois, o Harry descobre que, na noite em que o Voldemort tentou matá-lo, sua alma tão fragmentada se desprende do seu corpo e acaba prendendo na única criatura viva que estava ali no local, que era o Harry. Então, parte da alma de Voldemort vivia no Harry. Por esse motivo, o Harry até compartilhava algumas habilidades com o Voldemort, como falar com as cobras e a ligação tão forte e poderosa de mente e alma que os dois tinham. Harry Potter era o Horcrux que Voldemort nunca pretendera criar. Harry descobre que a única maneira de derrotar Voldemort era se entregar, porque ele precisava morrer para que o Bruxo das Trevas fosse morto. Ele era uma das Horcruxes de Voldemort. Então, o Harry se entrega. sem se defender. Ele é atingido pela maldição da morte. Só que mais uma vez ele não morre. Porém,
a alma de Voldemort que vivia nele foi destruída. Sabendo disso tudo, nós voltaremos agora em Câmara Secreta. Sabendo que o veneno de Basilisco é um dos únicos meios de destruir o Horcrux, o outro conhecido é o feitiço Fogo Maldito, por que o veneno do Basilisco não destruiu a alma do Voldemort dentro do corpo do Harry quando ele foi atacado pelo Basilisco lá na Câmara Secreta? Eu sei que nós já falamos sobre isso aqui no Caldeirão Furado, e nem a própria J.K. Rowling aguenta mais responder sobre essa pergunta. E a resposta é muito mais simples do que parece ser. A parte da alma de Voldemort não foi destruída porque o Harry não morreu. Se ele tivesse morrido, a alma do Voldemort teria sido destruída. Como que funciona a alma de uma pessoa e a alma na Horcrux? A alma de uma pessoa sobrevive independente do seu corpo ser destruído. A alma é viva, é eterna e imortal e imaterial. Então um bruxo que não fez Horcrux, não alguém como Voldemort. Vamos pegar como exemplo um outro bruxo. Se um bruxo morre, o seu corpo foi destruído, caiu uma pedra gigante em cima dele, a alma dele não vai ter nenhum ferimento. A alma dele é imortal e imaterial. Ela vai para a próxima etapa da existência. Agora, com o Horcrux não é assim que funciona. O pedaço de alma colocado naquele objeto depende exclusivamente do objeto ou ser para sobreviver. Então, se o objeto ou ser for destruído de forma irreparável, o pedaço de alma também é. Ele não vai se soltar aí para um outro lugar. Ele vai ser destruído. Então, a Nagini, que era um ser vivo, teve sua cabeça decepada com a espada de Gryffindor que estava impregnada de veneno de Basilisco, e o Harry, quando se entregou na floresta, teve parte da alma do Voldemort destruída. Então é correto afirmar que lá em Câmara Secreta, a alma do Voldemort só não foi destruída porque a Fênix curou o Harry. Certo? Bom, não é o que afirma uma postagem que surgiu essa semana no Instagram e que eu até cheguei a comentar. Gerou até uma discussão ali, discussão, eu digo, discussão de ideias, troca de pontos, não discussão de briga. E na postagem o autor defende que não foi a lágrima da Fênix que impediu o Harry de morrer, que de qualquer maneira o Harry não morreria pelo fato de sua mãe ter feito a proteção sacrificial por ele. E ali o Harry ainda estava sob essa proteção. Então talvez nem o veneno do Basilisco seria capaz de matar o Harry naquele momento e destruir a alma do Voldemort que vivia dentro dele. O autor do post defendeu também que a proteção da Lilian funcionava até os 17 anos do Harry. Então antes disso, entende-se que nada poderia matar o Harry, certo? Pelo menos nada vindo do Voldemort. De fato, o Harry contava com a proteção da sua mãe. Mas isso não significa que ele não poderia ser morto, principalmente pelo Voldemort. A proteção impediu que o Harry fosse morto quando era um bebê, naquele momento. Só que ao longo da vida o Harry não estava livre da morte. É verdade que Quirrell não suportou o toque do Harry sendo o hospedeiro da alma do Voldemort. E isso devido ao amor, à marca que a Lilian deixou ao se sacrificar pelo Harry. E fica muito claro no diálogo entre o Dumbledore e o Harry na ala hospitalar, ali em Pedra Filosofal, que o Harry poderia ter morrido sim. Assim que cheguei a Londres, tornou-se claro pra mim que o lugar onde deveria estar era aquele onde acabara de sair. Cheguei a tempo de tirar Quirrell de cima de você. Então foi o senhor. Receei que tivesse chegado tarde demais. Quase chegou. Eu não poderia ter mantido Quirrell afastado da pedra por muito mais tempo. Não da pedra, menino. De você. O esforço que você fez quase o matou. Por um instante terrível, receei que tivesse matado. O Harry fica na ala hospitalar por 3 dias depois do que acontece. Então eu acredito que a proteção, sim, fez com que o Quirrell não pudesse tocar o Harry, que tocar ele causava uma dor absurda e excruciante, mas isso não o impedia de matar o Harry. Ele não conseguiu por causa da dor que sentia ali, e o toque do Harry se gerava uma dor insuportável, mas o Voldemort falava a todo tempo, mate-o, mate-o, e o Harry, antes que o Quirrell pudesse lançar feitiço, encosta no rosto dele, porque viu que aquilo estava surtindo um efeito. O Dumbledore sabia tudo sobre a profecia. Ele sabia que o Harry teria que se entregar ao Voldemort no momento correto, porque parte da alma dele vivia dentro do Harry. Ele sabia que precisava manter o Harry vivo. Então, se esse fato fosse realmente correto, por que o Dumbledore se preocuparia tanto em proteger o Harry, já que ele não morria mesmo? E segundo Dumbledore, a proteção era eterna, não até os 17 anos, como foi afirmado no comentário da postagem. E é tentando fugir exatamente dessa proteção que o Voldemort, em sua ignorância em relação ao poder da magia da Lilian, usa o sangue do Harry para retomar o seu corpo, e assim ele poderia tocar o Harry. O sangue deles agora era o mesmo, só que ele, sem saber, acaba prendendo o Harry à vida, porque a proteção de Lilian correndo agora em suas veias, enquanto Voldemort estivesse vivo, manteria o Harry
preso à terra. É por isso que o Harry não morre lá na floresta quando ele é atacado. Mas olha o que é mais genial ainda nessa parte. Isso impedia o Harry de morrer? Não impedia o Harry de morrer. Caco, mas você acabou de falar que o Voldemort usou o sangue da Lilian e isso prendia o Harry à terra. Você tá maluco? Não, eu realmente disse isso. Isso é um fato. Só que parece que o Harry não morreu na floresta, mas ele tinha escolha de morrer. Ele poderia escolher seguir em frente, mas ele escolheu voltar. O Voldemort ter usado o sangue do Harry deu a ele uma escolha, não tornou impossível de matar o Harry. Tanto que o feitiço funciona, a maldição da morte funciona, a alma do Voldemort é destruída. Porque o Harry chega a morrer. É estranho quando a gente fala que ele chega a morrer, porque dá a impressão que ele ressuscitou. Mas não, o tempo onde o Harry está conversando com Dumbledore, tem todo o diálogo, é diferente do tempo na Terra, no mundo dos vivos. Tanto que, quando o Harry volta, quando ele escolhe voltar, o Voldemort ainda tá se levantando. Acabou de acontecer o feitiço Avada Kedavra. O feitiço tinha acabado de acontecer. Então não se passou todo aquele tempo que a gente vê o Harry conversando com o Dumbledore e o Dumbledore explicando que ele sobreviveu por conta do Voldemort ter usado o sangue. Tanto que é por isso que lá em Cálice de Fogo, o Dumbledore tem um olhar de triunfo quando o Harry conta o que aconteceu no cemitério e conta que o Voldemort usou o seu sangue. Porque até aquele momento ele sabia que o Harry teria que se entregar e morrer. Mas então ele teve esse olhar de triunfo porque ele percebeu que o Voldemort havia prendido o Harry à vida. E quando o Harry pergunta se ele sabia disso, o Dumbledore fala que tinha um palpite, e normalmente os palpites dele estavam certos. Então deu pra entender como funciona a proteção? Antes de Cálice de Fogo, não quer dizer que o Harry não poderia ser morto por Voldemort. Ele poderia, mas ele não tinha escolha de retornar. Se ele tivesse morrido em Pedra Filosofal, em Câmara Secreta, ele teria morrido, parte da alma do Voldemort que vivia dentro dele teria sido destruída, só que o Voldemort ainda teria as outras Horcruxes. Mas a partir de Cálice de Fogo, como o Voldemort prendeu o Harry à vida, tendo o sangue dele em suas veias e a proteção da Lilian em suas veias, enquanto ele estivesse vivo, ele, Voldemort, ele dava a escolha do Harry de sobreviver ou não. Ele dava a escolha do Harry de prosseguir para o além-vida ou para retornar. Essa é a jogada da parada. Não quer dizer que o Harry não podia morrer. Então eu falei tudo isso para explicar o ponto de que sim, foi a lágrima da Fênix quem impediu o Harry de morrer naquele momento em Câmara Secreta. Não foi pela proteção da Lilian. O Harry estava mortalmente ferido. Ele iria morrer. É claro, o veneno se espalhava pelo corpo dele, ele sentia uma dor absurda, ele chega até a quase apagar, e aí só quando a lágrima cai no braço dele é que ele se cura. Algumas pessoas também até reforçaram o ponto da profecia. O Harry não morreu porque a profecia dizia que o Voldemort tinha que matar ele, por isso que ele não morre lá em Câmara Secreta. Não tem nada a ver. Gente, profecias não são regras. O próprio Dumbledore fala isso. Algumas profecias nunca se cumpriram. E é o próprio Voldemort quem torna a profecia real. É ele, na ganância e na sua arrogância de provar que a profecia estava errada, que ninguém podia derrotá-lo, que acaba tornando a profecia real. Se o Voldemort tivesse ignorado a profecia, muito provavelmente o Harry cresceria com os pais lá tranquilamente. Só um detalhe que eu quero reforçar sobre a proteção ser até os 17 anos. O que acontece nos livros é que quando o Harry bebê é atacado e o Voldemort tem o corpo destruído, o Dumbledore usa a proteção sacrificial da Lilian e estende ela usando alguns feitiços que são desconhecidos, não me pergunte porque eu não sei quais são. Usa alguns feitiços para estender essa magia até a casa dos Dursley, onde o Harry é deixado. Por quê? Porque a Petúnia tinha o sangue da mãe do Harry, elas eram irmãs, e o Harry tinha o sangue da Petúnia também. Assim, esse laço sanguíneo protegia o Harry e os Dursley. Então, ali, naquela ocasião, aquele local, o Harry estava protegido e Voldemort não poderia fazer mal a ele naquele local. Mas era muito importante que ele voltasse uma vez por ano para a casa dos Dursley durante as férias de verão e chamasse aquele lugar de casa, mesmo que ele detestasse morar ali. Ele morava ali, então aquilo funcionava. É por isso que quando o Walter tenta expulsar o Harry em Ordem da Fênix, a Petúnia recebe uma carta do Dumbledore dizendo, lembre-se da última, e ela é categórica dizendo que o Harry tinha que ficar. Ela não explica, ela só fala que o Harry tinha que ficar. Então é assim que funciona a proteção sacrificial. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você curtiu, deixa o like aqui embaixo, comenta aqui também, compartilha esse episódio e a gente se vê num próximo vídeo aqui do Caldeirão Furado. Até lá, mal feito, feito.